Olá pessoal, no tutorial de hoje nós vamos modelar um campo de futebol de modo bem simples. Eu vou usar a versão 4.1, mas pode ser usado em qualquer versão. Nós vamos ver como é prático a gente fazer esse tipo de modelagem e podemos usar esse modelo como um asset junto à nossa biblioteca no Blender 3D. Antes de tudo, eu só peço a vocês que, se possível, baixem uma imagem aqui que pode ser uma imagem de um campo de futebol. Essa imagem ela pode vir no formato JPG ou PNG, tanto faz. Caso vocês não consigam, eu vou deixar na descrição aqui o link dessa imagem para que vocês possam baixá-la de forma prática. Eu vou ocultar por enquanto esse cubo, clicando aqui no olhinho na câmera, na Outliner, e vou adicionar na área uma mesh do tipo círculo. Eu vou rotacionar esse círculo em 45 graus pelo eixo Y. RY, 45, Enter, e aqui vamos olhar esse círculo por cima. Repare que essa modificação que eu fiz, eu consegui fazer no objeto uma forma elíptica vista por cima. Então eu vou precisar ajustar pelo eixo X, SX, até ele ficar num círculo quase que exato. Vamos olhar o objeto pela vista frontal. Vamos usar o scroll do mouse para afastar e vamos utilizar o modo edição. Vamos usar o EZ, que é o Extrude pelo eixo Z, e vamos agora usar o Extrude pelo eixo X, EX. Vamos trazer até aqui, pronto. Vou usar o SX0 para poder alinhar essa ponta que está aqui e vou, com o wireframe aqui selecionado, selecionar os vértices de baixo e vou usar o SZ0 para alinhar pelo eixo Z. Bem, com esse objeto vamos voltar ao Object Mode, visão normal. Vamos com ele aqui usar o Ctrl A para poder resetar aqui a rotação e a escala que eu fiz no objeto. Até aí tudo bem, vamos voltar para o nosso modo Edit Mode, selecionar todo o objeto e vamos aplicar nele o modificador denominado Mirror, que é o modificador de espelhamento. Ele está aqui na opção Generate. Pronto, veja que ele consegue colocar pelo eixo X uma cópia do nosso objeto que nós modelamos. Vamos afastar o original aqui para a esquerda, vamos deixar aqui nessa proporção e vamos simplesmente agora selecionar com a vista wireframe apenas esses vértices aqui de cima. Vamos ativar aqui no Mirror a opção Clipping e vamos puxar até encostar um no outro, aqui está ótimo. Selecionar os vértices daqui de baixo do original e vamos arrastá-lo mais para baixo para formar uma altura aqui no nosso travessão. Com tudo isso pronto, voltamos ao Object Mode e aplicamos o modificador. Só pode ser aplicado no modo Object, tá pessoal? Voltamos à vista sólida e aqui temos o nosso travessão do efeito. Vamos trazer aquele cubo de volta. Vou selecionar apenas o cubo, vou usar o S de escala para aumentá-lo bastante até que ele fique numa proporção de altura idêntica ao nosso objeto aqui. Então sempre usando o S, acho que aqui já dá para a gente colocar na altura ideal, não ainda falta. E vamos fazer com que ele fique mais ou menos nessa altura aqui. Aí vocês ajustam da melhor forma. Vamos estendê-lo pelo eixo SX até ele cobrir totalmente a nossa trave aqui. Vamos olhar agora pela vista lateral. Vamos dar um SY e vamos puxar para que ele fique mais ou menos nesse formato aqui. Seria a nossa rede no campo de futebol. Vamos por enquanto ocultar o primeiro objeto aqui, que foi o círculo. Criamos o travessão. Nós vamos entrar no modo Edit Mode, selecionando a face, excluímos com X, Faces, selecionamos a face de baixo, X, Faces. Vamos encostar o nosso cursor do mouse em qualquer canto aqui da malha e usar o atalho Ctrl R. Acionamos a ferramenta Loop Cut. Vamos usar o scroll do mouse para cima. Vamos fazer uma quantidade de cortes que nos dê esse efeito. Da mesma forma, vamos encostar o cursor aqui na lateral, no fundo, até ele encontrar o Loop Cut. Usamos o scroll do mouse e vamos fazer cortes para que fiquem os quadradinhos certinhos na lateral. Clicamos com o botão esquerdo 2 vezes, fixamos e falta agora os cortes pela direção do eixo Y. Então a gente encosta o cursor aqui na aba da face de cima, Ctrl R. Vamos fazer com que ele faça aqui quadradinho certinho. Pronto. Nós vamos utilizar a vista de vértices e vamos selecionar o seguinte conjunto de vértices. Usando o Shift Alt, nós vamos clicar em um dos vértices aqui, ó, desse canto, para ele selecionar essa borda que está aqui. Agora nós vamos selecionar esse vértice de cá, em paralelo
a essa parte de cima aqui da face. Da mesma forma, nós vamos também selecionar o conjunto de vértices que está envolvido aqui, ó, nessa lateral. Vamos dar um giro orbital e com Shift Alt pressionado, indicar. Vamos vir aqui em cima, pessoal, na opção denominada Select, usar essa opção chamada Checker Deselect. Ele vai utilizar um selecionado, outro não, etc. Aqui é suficiente para o efeito que nós vamos querer. Aqui agora vocês podem, com Shift, ó, clicando nos vértices que nós não vamos precisar aqui das laterais, tá? Vamos manter só alguns vértices selecionados, para a rede também não ficar muito dura, né, no processo. Então a gente seleciona alguns desses vértices que estão aqui, mantendo só os da quina selecionada. Agora sim a gente pode, com esse objeto, criar, com esses vértices selecionados, um grupo de vértices. Clicando aqui, ele já cria um grupo, vou chamar aqui fixadores, pode botar o nome que vocês quiserem, tá? E vamos fazer com que esses vértices façam parte desse grupo. Clicamos em Assign, pronto. Voltamos para o Object Mode, com essa malha aqui, nós vamos aplicar nela o efeito, que é o efeito físico do tipo Cloth, efeito de tecido. Vamos correr até embaixo, até encontrar a guia chamada Shape, e vamos utilizar o Pin Group. Nós vamos selecionar aquele grupo que nós criamos com o nome de fixadores. Agora, se dermos um Player, vocês vão notar que nós temos a rede aqui funcionando com o efeito e o efeito de tecido junto à malha. Para criar o nosso efeito agora de uma rede, nós vamos aplicar nesse objeto, além do Cloth que nós já aplicamos, o modificador Generate do tipo Airframe. Ele vai criar a nossa rede de futebol, só que está muito grossa, né? Então a gente vai usar aqui 0.009. Vamos trazer de volta o nosso travessão. E se vocês olharem, nós vamos ter aqui um objeto e o formato de uma trave. Então o que nós vamos fazer aqui, na verdade, é usar uma Mesh Plane S. Vamos aumentar bastante. Vamos trazer para cá. Vamos olhar de cima. E vamos fazer com que esse plano tenha um formato retangular. Então vamos selecionar no modo de edição. Essa aresta daqui de baixo, vamos trazer até esse ponto. Com esse objeto, vamos aproximar, tá? Nós vamos aplicar nele um material. Então vamos olhar aqui pelo modo Material, Preview. Vamos adicionar um material aqui para o nosso campo, clicando em New. Esse material que nós vamos utilizar vai ser o material do tipo Image Texture. Vai ficar com tom preto, nós vamos precisar da nossa imagem agora. Então vamos selecionar aqui a imagem que nós baixamos, vou usá-la. E vocês vão ver que a imagem ficou nessa formação, que não é a formação que eu quero. Então eu entro com essa malha e essa imagem aqui selecionada no modo chamado UV Edit. Com ela selecionada com a tecla A, nós desembrulhamos a nossa malha de uma forma prática aqui, tá certo? Se vocês olharem aqui pelo modo, que é o modo Material, o nosso campo está com uma condição aqui invertida, tá vendo? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nessa janela aqui rotacionar pelo eixo que está apontando na nossa direção, RZ90. E agora nós vamos selecionar esses pontos daqui, ó, da direita, e vamos utilizar o Move para trazer para esse sentido aqui, ó. A gente consegue ajustar. Vamos agora clicar fora, selecionar esses pontos que estão à direita e trazê-los na direção do campo aqui. Vamos agora selecionar esses pontos que estão embaixo e vamos fazer as nossas medidas, clicando em cima também, ó, chegarem no ponto exato aí para armar o nosso campo de futebol. Então já temos o campo de futebol aqui pronto e o nosso travessão com as redes. Por enquanto, eu vou voltar para a nossa vista layout padrão, eu vou ocultar esse plano e nós vamos trazer a nossa trave para cá. Nós vamos precisar juntar a trave com a rede. Eu vou então aplicar os modificadores que eu joguei na rede. E vou usar essa opção, ó, Visual Geometric Mesh, ele aplica tudo de vez. Agora eu preciso selecionar a trave e ao mesmo tempo com Shift selecionar a rede. Uso Ctrl J e uno os dois objetos, vou chamar aqui, ó, de trave, o objeto, trave 1. Preciso fazer uma cópia dela, então eu seleciono ela, tanto faz aqui ou na Outline, uso Shift D, veja que ele criou
trave 1.001. Então eu vou mudar essa segunda trave para trave 2. Só que eu preciso inverter a posição dessa chave. Como? Eu vou trazer um pouquinho para cá, vou fazer uma rotação em Z 180 graus. RZ 180. Vamos trazer o nosso campo de volta, clicando aqui na Outliner, e vamos trazer a nossa trave até esse ponto aqui, ajustando as traves ao nosso campo. Essa é a linha aqui pelo eixo Y. Vamos olhar por cima para ver se está tudo certinho. Vamos ter que trazer a trave até aqui, ó, até essa linha. Vamos ver mais embaixo, trazer a mãozinha para poder ajustar de forma correta, tá, pessoal? E temos aqui o nosso campo de futebol de modo bem prático para ser utilizado em algum projeto que a gente queira. Se vocês quiserem unir essas traves junto ao campo para ser um objeto só, vocês podem selecionar a trave 1, Shift a trave 2, e podem usar aqui o Ctrl J e ele se transforma num objeto só. Vocês podem chamar aqui de campo de futebol. Se vocês tiverem uma biblioteca de assets, vocês podem simplesmente selecionar a biblioteca que vocês têm, usar o botão direito e marcar como asset para vocês utilizarem o outro projeto que vocês desejem aí junto à área 3D. Bom proveito e até um próximo tutorial.